A maioria das pessoas tem medo do silêncio, mas não por causa da ausência de som. O verdadeiro medo é o que surge quando a voz do mundo se cala, e a única que permanece é a sua. E o que muitos descobrem nesse momento é que não suportam estar consigo mesmos. Por isso, vivem preenchendo a vida com distrações, relacionamentos superficiais, compromissos vazios, porque no fundo se sentem dependentes da presença do outro para justificar a própria existência. Mas há um tipo de homem que caminha na direção oposta. Um homem que aprendeu a ficar sozinho, não por desilusão, mas por escolha. Ele compreendeu que, no momento em que você se torna capaz de permanecer em silêncio e em paz na sua própria companhia, algo muda radicalmente. Você se torna incontrolável. Ninguém mais consegue manipular suas emoções, sua atenção, sua autoestima, porque você retirou do mundo externo o poder de definir o seu valor. Essa é a verdade que assusta a maioria. Não é a solidão que machuca, mas a dependência que ela expõe. Quando você precisa desesperadamente de alguém ao lado para se sentir inteiro, você já está em cativeiro, ainda que disfarçado de afeto. O que chamamos de relacionamento, muitas vezes é só uma simbiose disfuncional entre duas metades tentando se completar por carência. Mas quando você se torna um homem completo, quando você descobre que não precisa de ninguém para ser quem é, você começa a se mover de um lugar de força. As escolhas mudam, as reações mudam, a postura muda, porque você não está mais sendo guiado pela fome de atenção, e sim pela consciência de seu próprio valor. Nietzsche dizia que o homem solitário carrega dentro de si uma força que os fracos jamais compreenderão. Não é arrogância, é independência. O homem que aprendeu a ficar sozinho desenvolve uma clareza que o mundo não entende. Ele observa em silêncio enquanto os outros se atropelam por aprovação. Ele recusa a pressa dos que correm para se conectar por medo do vazio. E justamente por isso se torna magnético. Porque o mistério que envolve quem não tem pressa, quem não se explica, quem não se dobra, é irresistível no mundo viciado em exposição e validação. Neste vídeo, vamos caminhar por essa jornada. Vamos entender por que a solidão, quando aceita, se transforma na sua arma mais letal. Vamos olhar para a psicologia por trás da dependência emocional, para a filosofia da autossuficiência, para os padrões inconscientes que nos mantêm cativos. E, acima de tudo, vamos revelar como a capacidade de estar só é, na verdade, o portal para o verdadeiro poder. O homem que aprendeu a ficar sozinho é o homem que ninguém mais consegue controlar. E por isso mesmo é o homem mais perigoso de todos. A maioria dos homens não percebe que está preso. Eles vivem como se fossem livres, acreditando que suas decisões são autônomas. Mas, na prática, são escravos de uma necessidade silenciosa, a de serem aprovados, aceitos, desejados. Essa escravidão não tem correntes visíveis. Ela se manifesta nos pequenos gestos. Quando você hesita em dizer o que pensa para não desagradar, quando muda seu comportamento para agradar alguém, quando mede seu valor pelo quanto é validado por uma mulher. É aí que nasce a prisão. Porque toda vez que você entrega ao outro o poder de validar quem você é, você se torna vulnerável. E pior, manipulável. A psicologia chama isso de dependência emocional. É quando sua identidade está tão entrelaçada na presença ou opinião do outro que você se perde. Homens assim não tomam decisões com base no que acreditam, tomam com base no que esperam que os outros aprovem. E quando perdem essa aprovação, sentem que perderam tudo. É por isso que tantos entram em pânico quando são rejeitados, ignorados ou esquecidos. Não é apenas a perda de uma mulher, é a perda da ilusão de que só são valiosos quando desejados. O amor, nesses casos, é só o verniz de uma carência profunda. E o que alimenta essa dependência é o medo da solidão. Muitos homens foram ensinados desde cedo
que estar só é fracasso, que o valor de um homem está na sua capacidade de ser desejado. Por isso, correm atrás de relacionamentos como quem corre atrás de ar. Não suportam a ideia de ficarem sozinhos. Precisam estar sempre em busca de alguém, não por amor, mas por fuga. Fuga de si mesmos, fuga do silêncio, fuga da verdade. E essa fuga tem um custo alto. Ela os torna frágeis. Porque tudo o que você teme perder tem poder sobre você. Quando você depende emocionalmente de alguém, você está sempre em desvantagem. Você aceita menos do que merece. Você tolera desrespeito. Você se cala diante da injustiça, porque seu medo de ficar só é maior do que sua vontade de ser livre. E é aí que muitos homens se perdem. Confundem afeto com dependência, confundem presença com amor. Mas o amor verdadeiro começa quando você não precisa do outro para ser inteiro, quando você compartilha e não transfere sua completude. Ficar sozinho nesse contexto não é um castigo, é uma libertação. É quando você olha no espelho e diz, eu me basto. Não porque você despreza os outros, mas porque aprendeu a não se perder neles. E esse tipo de homem assusta, porque ele não corre atrás, não implora, não se rebaixa. Ele observa, ele escolhe, ele se retira. E essa calma, essa frieza, essa autonomia é o que o torna perigoso. No momento em que você aprende a ficar sozinho, você destrói a principal ferramenta de controle que o mundo tem sobre você: a necessidade. Um homem que aprendeu a estar só é um homem que não negocia princípios por companhia. Ele é autossuficiente, não no sentido arrogante da palavra, mas na profundidade de quem já se encarou no espelho por tempo suficiente para não mais temer o reflexo. A solidão, para ele, não é ausência, é território sagrado. É onde ele se ouve, se forma, se fortalece. E quanto mais tempo ele passa consigo mesmo, mais percebe que o que antes chamava de amor, muitas vezes era apenas apego disfarçado, carência vestida de paixão, medo de si mesmo camuflado no desejo pelo outro. Autossuficiência não significa viver isolado do mundo. Significa não depender dele para saber quem você é. Significa não implorar por mensagens, não se perder esperando retorno, não ficar obcecado tentando entender silêncios alheios. Significa entender que quem quer, aparece. Quem respeita, demonstra. E quem não permanece, ensina. Porque até as ausências têm valor. Mostram onde nunca existiu reciprocidade de fato. O homem autossuficiente aprende com isso. Ele não tenta forçar conexões, ele observa. E, quando necessário, se afasta com dignidade. Essa postura tem um efeito curioso. Ela inverte a lógica do jogo. No momento em que você para de correr atrás, quem te ignorava começa a notar sua ausência. Porque a ausência de um homem que não precisa é sentida de forma diferente. Ela não dói porque ele fez drama, ela incomoda porque ele não fez nenhum. Ele apenas sumiu, e esse sumiço carrega um tipo de poder que grita mais alto do que 1000 justificativas. É o silêncio de quem não suplica. É o afastamento de quem sabe o próprio valor. Mas essa postura só é possível quando você se reconstrói. Quando deixa de buscar aprovação externa e começa a alimentar a própria essência. E isso exige esforço, exige encarar o desconforto de estar só, de não ter alguém para responder suas mensagens, de não ter o ego massageado diariamente, mas é justamente nesse vazio que você se preenche. É nesse silêncio que você começa a ouvir sua verdadeira voz, e não os ecos da expectativa dos outros. Autossuficiência é arma, mas também é escudo. É o que te protege das manipulações emocionais, dos joguinhos mentais, das promessas rasas. Um homem que sabe viver sozinho não é um homem solitário, é um homem inteiro. E por isso, paradoxalmente, ele é o único verdadeiramente preparado para se relacionar de forma saudável, porque ele não entra em uma relação para se completar, mas para transbordar. E quem transborda não mendiga. Ele escolhe.
E essa escolha, feita em silêncio, é o que o torna indomável. Quando você aprende a ficar sozinho, você se torna um enigma para os outros. Alguém que não reage como esperam, que não se abala com ausências, que não se curva diante da rejeição. Isso desarma qualquer tentativa de controle emocional, porque a maioria das manipulações nasce da certeza de que você não suportaria o silêncio, a distância ou a indiferença. Mas um homem confortável na própria solidão observa tudo isso sem desespero. Ele não precisa implorar por migalhas quando já construiu banquetes dentro de si. Esse tipo de homem não é frio. Ele sente, ele se importa. Mas não depende. Ele não age por carência, mas por escolha. Ele não se deixa arrastar por chantagens emocionais disfarçadas de carinho. Quando percebem que ele não responde ao medo de perder, perdem o poder de conduzi-lo. E é aí que o jogo vira, porque a maior arma de quem quer manipular é a sua reação. Quando você deixa de reagir, você deixa de ser controlado. Quando você deixa de correr atrás, começa a ser seguido. A maioria das pessoas teme o abandono porque nunca aprendeu a encontrar abrigo em si mesmas. Mas o homem que domina a arte de estar só já venceu essa guerra interna. Ele não precisa que alguém o complete. Ele se basta, e é por isso que ele se torna perigoso. No melhor dos sentidos. Perigoso para quem quer usá-lo, para quem quer brincar com sua paciência, para quem acredita que ele ficará, não importa como seja tratado. Esse homem não fica onde não há respeito, e quando vai embora, é definitivo, porque sua paz não tem preço. Ao reconhecer esse valor, ele se move com mais calma. Ele escuta mais, ele fala menos. Ele não se apressa para responder mensagens. Não se apressa para provar nada. O silêncio dele é escolha, não ausência. É estratégia, não submissão. E isso confunde. Porque a maioria está acostumada com reações imediatas, com justificativas, com desespero. Mas quando tudo isso não vem, resta apenas o vazio. E no vazio, a consciência de que se perdeu alguém que não precisava de ninguém. Esse homem não se molda para caber no mundo de ninguém. Ele constrói o próprio universo e quem quiser entrar, que venha por vontade, não por manipulação. Ele não tem pressa, não tem medo, e é justamente por isso que ele se torna livre. Porque quem aprendeu a ficar sozinho já não aceita qualquer companhia. Ele exige verdade. E se não encontra, prefere o silêncio. Porque seu maior compromisso não é com o conforto do agora, mas com a integridade de sempre. Aprender a ficar sozinho é uma conquista, mas não sem dor. O início desse processo é brutal. É a travessia pelo deserto da ausência, onde todas as vozes que preenchiam o silêncio somem e só resta você. É quando a mente grita, implora por distração, por alguém que diga que você ainda importa. É nessa hora que muitos desistem, porque é mais fácil voltar para relacionamentos mornos do que encarar a solidão escaldante da liberdade. Mas é também aí que começa a verdadeira transformação. Ficar sozinho te obriga a olhar para dentro. E nem sempre o que você encontra é bonito. Há feridas que você vinha ignorando, traumas que disfarçava com afeto alheio, inseguranças que cobria com aprovação externa. A solidão escancara tudo. E essa é a sua maior crueldade, mas também sua dádiva. Porque só quando você para de fugir de si, pode começar a se curar. O silêncio se torna espelho. E se você tiver coragem de encará-lo, ele começa a revelar quem você realmente é. No meio dessa dor, nasce a consciência. Você percebe que muito do que chamava de amor era apego, que muitas conexões que chamava de profundas eram, na verdade, tentativas desesperadas de não se sentir invisível. Você começa a entender que quem sempre precisa estar com alguém não está amando, está tentando sobreviver. Mas quando você sobrevive à solidão, o amor muda de forma. Ele deixa de ser necessidade e vira escolha. E essa escolha é o que liberta.
A paz não chega de uma vez. Ela vem em fragmentos, em manhãs onde o silêncio não incomoda mais, em noites em que você dorme sem esperar mensagem de ninguém, em dias em que sua própria presença basta. Quando isso acontece, você começa a perceber um tipo de poder que ninguém pode tirar. Um poder que não depende da opinião de ninguém, da presença de ninguém, do amor de ninguém. É o poder de ser inteiro, mesmo sozinho. E então algo curioso acontece. As pessoas começam a notar, não porque você se exibe, mas porque você exala algo raro. Uma tranquilidade que não se compra, uma presença que não precisa se impor. E essa força, nascida da dor, te torna magnético. Porque em um mundo onde todos gritam por atenção, quem aprendeu a se bastar se torna inegociável. A liberdade cobra um preço, mas quem paga nunca mais se vende barato. Existe uma razão pela qual homens que se bastam incomodam tanto. Eles não são previsíveis, não se curvam a jogos emocionais e não imploram por validação. E isso desestabiliza. Em relacionamentos, amizades e até no trabalho, pessoas que aprenderam a ficar sozinhas são vistas como perigosas. Não porque façam mal aos outros, mas porque representam aquilo que muitos evitam encarar: independência emocional. O homem que se basta é aquele que não se abala por um sumiço, um silêncio, uma rejeição. Ele sente, claro, mas não se desfaz. Porque não construiu sua identidade no colo de ninguém. Isso não significa arrogância, mas uma maturidade silenciosa. Ele não busca ser centro de nada. E exatamente por isso, acaba sendo o centro de tudo, porque sua calma intimida, sua firmeza desarma, sua ausência pesa, e sua presença não depende de plateia. Esse tipo de homem não se dobra à chantagem emocional. Ele escuta, pondera, mas não se culpa por não agradar. Ele entende que a paz tem um preço e que, às vezes, esse preço é ser mal interpretado. Mas ele prefere ser mal entendido do que ser manipulado. Porque a dor de se trair é maior que a dor de ser rejeitado. E ele já esteve sozinho o bastante para saber que, no fim das contas, a única pessoa que ele realmente precisa manter por perto é ele mesmo. Na sociedade do excesso, de barulho, de likes, de relações descartáveis, o homem silencioso é um problema. Porque ele não joga o jogo, ele observa. Enquanto os outros correm para serem vistos, ele caminha para dentro. Enquanto os outros falam para se afirmar, ele se cala para se entender. E nessa escolha, ele se torna raro, raridade que incomoda. Porque onde há profundidade, não há espaço para distrações superficiais. Esse tipo de homem não é indiferente, mas é seletivo. Ele sabe a diferença entre estar disponível e estar vulnerável. Ele ouve, mas não absorve tudo. Ele ama, mas não se anula. Ele ajuda, mas não se abandona. E essa postura, construída no silêncio da solidão, transforma sua vida. Não porque ele queira dominar ninguém, mas porque ele já dominou a si mesmo. E quem domina a si, não se curva ao caos alheio. Ele assiste e permanece inteiro. Há uma verdade que muitos evitam. Você nunca será verdadeiramente livre enquanto depender emocionalmente da presença de alguém. A verdadeira liberdade começa quando você se senta no silêncio da sua própria companhia e percebe que não está vazio, está inteiro. E que a solidão, antes temida, se revela como a maior das professoras. Ela não te dá respostas fáceis, mas te força a fazer as perguntas certas. É na solidão que você confronta seus medos, suas máscaras, seus vazios. Sem ninguém para aplaudir ou julgar, sobra apenas a verdade. E por mais doloroso que isso pareça, é ali que começa o processo de reconstrução. O homem que aprendeu a ficar sozinho não é mais o mesmo, porque ele parou de correr atrás e começou a caminhar por dentro. E nessa jornada encontrou um centro que não depende do externo para existir. Esse poder é silencioso,
Não precisa de palco, não precisa de holofote. Ele se manifesta em pequenas atitudes, na resposta que não foi dada, no convite que foi recusado, no limite que foi imposto. E o mundo percebe, porque o mundo nota quando você não precisa mais dele para se validar. Essa autonomia assusta, mas também atrai, porque num mar de carências quem se basta se torna farol. Ficar sozinho não é fechar-se ao mundo, mas filtrar o que entra. Não é construir muros, mas saber onde fincar as portas. É entender que nem todo toque é carinho, nem toda presença é companhia. Às vezes, é preciso abrir espaço, espaço para o silêncio, para o pensamento, para o reencontro com sua própria essência. Porque só quem suporta o próprio eco é capaz de falar com firmeza no meio do caos. E por fim, o mais importante, quando você aprende a ficar sozinho, ninguém mais te controla, porque não há mais medo de perder, não há mais desespero por agradar, não há mais dependência por aprovação. Existe apenas você, consciente do seu valor, tranquilo na sua presença, firme nos seus passos. E isso, meu amigo, é o começo de um tipo de poder que não se compra, não se ensina, se conquista, sozinho. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando se encaixar, agradar, pertencer. Talvez tenha se moldado para caber em lugares apertados, engolido palavras, aceitado migalhas de atenção, confundido presença com afeto. E agora, no fim de tudo, carrega um cansaço que nem você entende direito. Um peso invisível de ter sido sempre metade. Metade de alguém, metade de si mesmo. Mas existe uma virada, e ela não vem de fora. Ela começa quando você olha para dentro e, pela primeira vez, não sente vergonha do que vê. Quando decide ficar. Ficar mesmo que doa. Ficar mesmo que assuste. Ficar porque fugir já não é mais uma opção. E é nesse momento que o medo vira coragem, que o silêncio vira cura, que a solidão, antes dolorosa, se transforma em liberdade. O mundo ensina que ser sozinho é ser incompleto. Mas isso é mentira. Ser sozinho, quando é uma escolha consciente, é um dos maiores sinais de força interior. É o oposto da carência. É a prova de que você se basta, se respeita, se conhece. E quando você se conhece, ninguém mais consegue te manipular. Quando você se respeita, ninguém mais te diminui. Quando você se basta, ninguém mais te completa, porque você já está inteiro. Você não está aqui para ser metade de ninguém, nem para viver acorrentado ao medo de ficar só. Você está aqui para encontrar sua própria luz e então talvez compartilhá-la com quem também brilhe. Mas se não vier ninguém, tudo bem. Porque agora você sabe, sua paz vale mais do que qualquer presença. Seu silêncio é mais precioso do que qualquer aplauso. E a sua solidão, longe de ser um castigo, é sua arma mais letal. Então lembre-se, quando você aprende a ficar sozinho, você não se isola, você se liberta. Porque a verdadeira prisão não são as paredes, mas a necessidade desesperada de ter alguém. E a verdadeira liberdade começa no momento em que você descobre que estar com você mesmo nunca foi um castigo, sempre foi o caminho.